Olá pessoal, tudo bem? Paulo Matos mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar aí sobre a progressão dos Espíritos, né? Estamos na segunda parte, no capítulo 1. E parte dessas questões já foram trabalhadas em outro estudo, né? Então a gente está vendo aí mais uma parte, que é a parte final desse tema, né? Progressão dos Espíritos. Então, antes de começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo que você nesse momento possa criar uma imagem de Jesus na sua mente, possa respirar fundo, para que a gente possa pedir a Deus que nos proteja, nos oriente nesse estudo, para que cada um de nós possa extrair o melhor possível, as melhores reflexões, buscando sempre essa comunhão com os amigos espirituais superiores, para que nosso Espírito protetor possa nos orientar, possa nos auxiliar, nos intuir as melhores reflexões e aprendizado. Graças a Deus, e assim vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui com a questão 123, né? E aí a pergunta que Kardec faz aos espíritos é o seguinte: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Ou seja, Kardec estava partindo do princípio que haveria uma permissão de Deus para que as pessoas pudessem fazer a escolha, né, de um caminho ruim, de um caminho do mal. E os espíritos acho que ficaram meio tensos aqui, né? Porque eles responderam da seguinte forma: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Então, vamos entender por partes, né? O que os espíritos responderam a Kardec. Primeiro, que quando a gente fala assim, fulano deixou que eu fizesse tal coisa, nós estamos atribuindo a este fulano a responsabilidade sobre a escolha que eu fiz, sobre a atitude que eu tive. Então, quando eu falo assim, nossa, Deus permitiu, né? Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal. Não há uma permissão divina para que as pessoas tomem o caminho do mal. O que há é um respeito ao livre-arbítrio, às escolhas que nós fazemos. As leis de Deus, elas são tão perfeitas que ninguém passa impune por uma atitude ruim, por uma atitude má. Todos sofrerão as punições, né, naturais de infringir uma determinada lei. Se eu tenho um estômago desse tamanho, eu como muito, eu vou passar mal. Então, assim, às vezes, quando um pai permite que um filho, né, tome uma atitude equivocada, não é porque ele está sendo omisso ou permissivo à atitude equivocada. É porque ele está deixando que o filho aprenda com as próprias experiências. Claro, tudo de acordo com o seu nível de maturidade, né? Então, eu nunca vou deixar meu filho fazer algo que possa atentar contra a própria vida. Porque eu tiver ao meu alcance, eu vou fazer para evitar. Mas aquilo que eu entendo que possa gerar aprendizado para ele, às vezes eu preciso largar a mão e deixar, né, que ele aprenda com a própria experiência. Então Deus ele faz isso com a gente. Ele permite que a gente usufrua de um livre-arbítrio para que a gente possa ter o aprendizado necessário. Então não nos podemos atribuir a Deus, porque Deus permitiu que o mal acontecesse. Não. Deus ele entende que aquilo que foi feito, aquela atitude, aquela escolha que foi feita, ela foi feita por uso do livre-arbítrio do indivíduo e que aquilo trará as consequências necessárias para o aprendizado dele. Então, como os espíritos responderam aqui sabiamente, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que ele deixa que nós façamos, porque cada um terá o mérito das suas obras, como também a cada um, né, sofrerá as consequências pelas escolhas feitas de forma equivocada. Então aqui já traz um grande chamamento, né, para nós entendermos qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas e também um pouco de clareza, né, para a gente entender que tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, nada mais é do que consequência das nossas próprias escolhas. Então, se hoje nós passamos por dificuldades, se hoje nós estamos passando por desafios que às vezes a gente acha que, nossa, não sei onde é que eu vou encontrar forças para passar por isso. Deus jamais daria provas, né, que nós não seríamos capazes de suportar.
ele estaria sendo injusto, né? Então, se nós não suportamos algo, se nós não encontramos os caminhos para vencer um desafio, é porque certamente nós estamos usando a vaidade e o orgulho à frente das nossas escolhas e estamos com uma grande dificuldade de discernimento daquilo que nós realmente devemos fazer. Então, que nós possamos ser gratos, né, a cada desafio que nos é apresentado, porque certamente vai nos trazer uma grande oportunidade de progresso, de crescimento, né? Então vamos lá, vamos para 124. 124. Pois que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradação entre esses dois extremos, não? É claro que depende da versão do livro dos Espíritos que você tiver na sua casa, essa pergunta ela pode estar escrita, né, um pouquinho diferente ali por conta da tradução. Mas ela é muito clara. Primeiro que Kardec está afirmando que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho absoluto do bem e há princípios que seguem o caminho do mal absoluto. Então ele pergunta o seguinte, olha, acredito que deve haver então gradações, né, entre esses dois extremos. Aquele que faz o bem absoluto e o que faz o mal absoluto. Faz sentido? Né? E os espíritos colocaram, sim, certamente. Eles ainda corroboram, né, com uma informação muito importante. Os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Nós, né? A grande maioria. Então, sim, tem espíritos que se comprazem com o mal de uma forma predominante, de uma forma insistente, de uma forma corriqueira e de uma forma constante, né? E há espíritos que se comprazem com o bem desde o início, né? Escolhem um bom caminho desde o início. Às vezes é muito difícil a gente olhar e falar assim, será que eu estou fazendo bem ou mal? Né? Será que eu estou fazendo uma boa escolha ou uma má escolha? Será que eu estou tendo uma boa atitude ou uma má atitude? É muito difícil nos momentos atuais que a gente se encontra, porque a gente já traz muita culpa, muitas mágoas, né? Nós temos muitos gatilhos emocionais, a gente já traz todo um processo de educação, né, geracional dos nossos pais, nossos avós, né? Que nos levaram por determinados caminhos que eles achavam que era bom, e com certeza, na maioria das vezes, ele é muito bom, sim, mas que, de certa forma, vão moldando, né, um pouco da maneira da gente escolher, da gente agir, da gente fazer. Eu não estou atribuindo responsabilidade a ninguém por isso, mas é porque a gente vai se moldando às situações. E dependendo das situações que a gente escolhe se moldar, a gente vai ter, como é que eu posso dizer, ter mais tendência, né, a seguir um caminho do que outro. Então, a gente precisa ter muita força espiritual para pensar, refletir sobre o que realmente é bom, sobre o que realmente é importante e sobre qual é realmente o melhor caminho que nós devemos seguir, que nós devemos fazer, né? E com certeza, se nós ainda fazemos o bem, né, ainda não fazemos bem, o que acaba abrindo espaço para que o mal aconteça, e muitas vezes agimos mal, né, ainda num pensamento, numa fala, né, às vezes com mais, sendo mais rude, né, numa abordagem, certamente estamos num grau intermediário, né, buscando ali ainda escolher o caminho do bem, mas ainda tendo o mal, né, dentro de nós de alguma forma. Então, que fique aqui uma boa lição para todos nós, para que a gente possa refletir se eu estou buscando o caminho do bem, o caminho do mal, né, e qual caminho que eu quero que seja predominante na minha vida. Então vamos lá. Na questão 125, Kardec perguntou: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Ou seja, tem espíritos que vão fazendo boas escolhas do seu livre-arbítrio e vão evoluindo, vão progredindo. E há espíritos que demoram mais nesse processo, né? Que hesitam mais as escolhas do caminho do bem, hesitam uma mudança interna, uma mudança interior, uma mudança de valores. Então, Kardec aqui lhe pergunta: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Isso me lembra uma parábola de Jesus que eu já vou contar para vocês aqui. E os espíritos responderam: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Aí pode parecer estranho a gente pensar, mas eternidade, como assim? Uma eternidade é mais longa que a outra? Eternidade é eternidade, né? Mas aí Kardec ele faz um comentário interessante. Na perspectiva de Kardec, ele diz
que as eternidades, a gente deve entender, né, por eternidade, pelo conceito de eternidade, a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, né? Então, assim, é como se eternidade aqui fosse sinônimo para aquele período em que o espírito passa em sofrimento, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, tipo assim, nossa, eu sempre sofro, eu estou sempre no caminho, eu estou sempre passando por isso, estou sempre. Então, isso parece uma eternidade, né? Esse espaço de sofrimento, esse caminho de sofrimento, parece uma coisa que se perpetua, né? Que está sempre nessa dor. Então, o que os espíritos responderam é que, assim, às vezes, essa eternidade, né? Esse espaço, esse tempo em que um espírito permanece, né, na maldade, tendo atitudes equivocadas perante seus irmãos, perante a si mesmo, ela vai ser mais longa, né, do que a de outros irmãos que escolheram, fizeram melhores escolhas, né? Então, gente, aqui, essas questões do Livro dos Espíritos, essa parte, ela traz para a gente um chamado muito grande à nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Ou seja, tá? É totalmente nossa a responsabilidade por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente escolhe, né? E aí na 126, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa daqui, depois eu falo da parábola de Jesus. Então aqui na 126, os Espíritos trazem para a gente a seguinte reflexão. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Ou seja, você imagina o seguinte, vamos comparar aqui com uma escola, né? O aluno que chegou no 8º ano, o aluno que se formou, vamos pegar, saiu do 2º grau, né? Terminou ali o ensino fundamental, o ensino médio. Ele tem uma determinada idade, vamos supor aí, 17 anos, 16 anos. E aí, de repente, um outro aluno que foi reprovando algumas séries e terminou esse ensino médio com 25 anos. Há alguma diferença de mérito entre o que terminou com 16 e terminou com 25? Né? E os espíritos responderam o seguinte, com muito amor, né? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? A imagem e semelhança de Deus na nossa essência. Nós trazemos a essência divina dentro de nós. Nós trazemos a essência do que é certo, do que é errado dentro de nós. Fomos criados, né, de uma partícula divina. Temos Deus dentro de nós, né? Jesus já falava, vós sois deuses, né? Então, e falava muito da questão da fé, né? Que se tivéssemos fé de um grãozinho de mostarda, realizaríamos prodígios, né? Então, quando a gente pensa que para Deus não importa o tempo que se levou, mas sim o mérito de estar naquela chegada, né? Isso mostra para gente, isso indica para gente claramente como a lei de justiça funciona, a lei de Deus, né? Justiça, amor funciona. Então, não importa quanto tempo nós vamos levar, mas importa que a gente chegue ao destino final. E destino final que eu estou querendo dizer é o destino da perfeição, do amor pleno, né? Da pureza das nossas intenções, da nossa alma, do nosso espírito. Né? E Jesus ele tem uma parábola muito interessante sobre isso, que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Ó. Já estão vendo aí, né? Essa parábola está no capítulo 20 do Evangelho, tá? E os trabalhadores da última hora. Então, o primeiro item desse capítulo, Kardec selecionou o seguinte ensino de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta, à hora nona, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados.
aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Olha a condição que ele coloca aqui. Por que vocês estão o dia inteiro sem trabalhar? E aí eles responderam que ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos fez uma proposta de trabalho, né? E ele coloca então, ide vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Aqui a gente pode imaginar que seria uma jornada de 12 horas, né, naquela época. E aí trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber muito mais, né? Tinham trabalhado muito mais, iam receber muito mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Então, quando receberam esse dinheiro, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Também tem o parábola do festim das bodas, que é muito boa, mas essa daqui eu acho que cabe muito bem, né, para os ensinamentos que a gente está tendo aqui do Livro dos Espíritos. Porque o reino de Deus, né, como ele coloca na parábola, ele é semelhante, ou seja, ele se assemelha e ele conta então uma história. Então, se nós pensarmos que o reino, né, de Deus, né, a nossa vida perante Deus, ela é semelhante a essa história, o que a gente entende? Não importa o quanto eu aceito, né, o convite do Pai para o trabalho no bem. Não importa quando eu vou aceitar estar na seara do bem. Por exemplo, eu lembro que quando eu era jovem, eu tive um ato muito orgulhoso, muito vaidoso, num encontro espírita de jovens, fora do Rio de Janeiro, numa cidade do Rio, né? E lá eu lembro de as pessoas perguntarem assim: ah, fala o seu nome, sua casa espírita e quanto tempo você tem de doutrina espírita. E eu sempre fui espírita desde que eu nasci, né? E aí eu coloquei assim: eu falei, eu sou Paulo, tenho tantos anos e sou espírita desde que eu nasci. Nessa época eu era adolescente, devia ter 16 anos, 15, 16, 17 anos talvez. E aí a pessoa que estava coordenando os estudos, ela falou assim: ah, eu sou fulano. Tem 3 anos que eu tô na doutrina espírita e é um prazer estar aqui com você e tal. E aquilo na hora mexeu com a minha vaidade. Tipo assim, como assim? Uma pessoa que está apenas 3 anos no movimento espírita está aqui me dando estudo, né? Foi um ato de orgulho, obviamente. Mas com o tempo eu vim entender e compreender que não importa quanto tempo você está na doutrina espírita, mas importa o teu grau de maturidade, importa o teu grau de dedicação aos estudos, né? E obviamente uma pessoa que tem seus 30, 40 anos, ela tem muito mais maturidade do que uma adolescente de 15, 16, 17 anos, para compreender inclusive a própria doutrina, compreender os ensinamentos, né? Isso é normal. Até porque eu também já era evangelizador nessa época, eu comecei a evangelizar muito cedo, né? Então, assim, isso fica um exemplo muito claro, né, que a gente vai entender com o passar do tempo. Que não importa o quanto eu estou na seara de Jesus, né, porque o que tem valor realmente é estar na seara do Mestre. Né? Então, eu, por exemplo, tenho muito prazer em fazer esse estudo, porque eu preciso estudar antes, né? Eu sou mais beneficiado porque eu tenho que preparar, eu tenho que ler, eu tenho que entender para poder transmitir, né, algum tipo de entendimento para vocês. Então, assim, eu sou mais beneficiado. Então, estar na Seara do Jesus agora, para mim, é uma dádiva, né? Eu sou muito grato por poder trabalhar, estar no movimento espírita, poder atuar, poder estudar, poder ler, né? Poder estar envolvido com essas atividades. E talvez algumas pessoas que hoje não são espíritas vão chegar daqui a alguns anos, né? E vão ter a mesma clareza, o mesmo entendimento. E tem pessoas que nem espíritas vão se tornar, mas elas certamente vão compreender o ensino de Jesus, a mensagem de Jesus, e vão progredir espiritualmente de uma forma muito acelerada na prática do amor, na prática do bem ao próximo, né?
dentro da própria doutrina, né, a gente fala de muitos espíritos inspiradores que não eram espíritas, que eram católicos, hindus, né, a gente fala muito de Gandhi como um exemplo ali de pacificador, a gente fala de Madre Teresa, a gente fala de Francisco de Assis, né, que eram católicos. Então a gente tem referências a outras religiões, porque o que importa não é a religião, mas o que importa é o caminho do bem que a pessoa escolheu para seguir, para entender, para fazer a sua própria vida, né? Então, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, nós temos mais uma questão, que é a 127. Vamos lá. Então, na 127, Kardec perguntou o seguinte: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, né? Ou seja, a capacidade intelectual, né, de conhecimento? E os espíritos responderam o seguinte: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, assim, todos nós somos iguais perante Deus, né? No amor, na oportunidade, no atendimento às leis divinas, somos todos iguais, né? E aí, não sabendo de onde vem esse espírito, né, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Então, independente de onde a gente vem, independente da nossa história, independente do que eu já vivi, do que eu já vivenciei, o meu livre-arbítrio é que vai determinar o meu futuro. A gente sabe que a gente não pode mudar, voltar no passado, mudar o que a gente fez, né? Chico Xavier tem uma frase célebre em relação a isso, né? A gente não pode voltar no passado e mudar esse passado. Mas todo mundo tem a oportunidade de começar a fazer novas escolhas, começar a viver agora para ter um novo futuro, para ter uma história diferente no futuro. Então não se prenda ao passado, não se prenda ao que você já fez ou deixou de fazer, né? Busque compreender o que você ainda pode fazer no seu futuro breve, né? Olhando para frente, né? Então que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade, de acordo com as nossas escolhas, ok? E aí Kardec ele faz um comentário mais longo e muito interessante. Ele coloca o seguinte: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Ou seja, o fato de um espírito ter iniciado, né, escolhido o caminho do bem, não quer dizer que ele é perfeito. Porque para o conceito de perfeição espiritual, nós precisamos adquirir uma série de competências. Tá? E ele continua: não tenha certo maus pendores, ou seja, eu não tenho a tendência, né, o pendor a ser mal, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Ou seja, o processo reencarnatório vai nos possibilitar o desenvolvimento, o aprendizado e o conhecimento que se torna indispensável para que eu possa realmente evoluir e me tornar um espírito perfeito, né? Então, assim, só a bondade apenas, só a escolha do caminho do bem não me tornará um espírito perfeito. Eu preciso adquirir outras experiências, outros conhecimentos para então alcançar essa perfeição, né? Kardec continua: podemos compará-los às crianças que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Né? Colocando que não adianta a criança apenas ter um coração bom, ela precisa aprender várias outras coisas para poder chegar à fase mais madura da sua vida. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que os espíritos, ao formar-se, não é bom nem mal. Né? Portanto, isso fica claro. Quando a gente entende que há espíritos que escolheram o caminho do bem e o caminho do mal, eles não foram criados bom nem mal, foram criados com neutralidade. A escolha do que ser cabe a cada um. Né? E nem todas as tendências, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Né? Então a gente volta de novo para a questão do livre-arbítrio, a gente volta de novo
para essa questão onde eu sou fruto das minhas escolhas, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, todas as escolhas que eu faço, a maneira como eu estou agindo, a maneira como eu estou pensando, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente dos relacionamentos, no ambiente das amizades, tudo é fruto da minha escolha. Se eu estou passando por alguma dificuldade hoje, para pensar um pouquinho. Com certeza a sua dificuldade, ela é fruto das escolhas que você fez no passado recente. Então, se você fizer novas escolhas, certamente você vai ter a chance de ter novas possibilidades, né? No seu futuro breve, tá? Bom, pessoal, não vou me estender muito mais. Eu acho que a gente já tem reflexão, bastante reflexão aqui, né, para a semana, para o fim de semana. Então, eu desejo que todos vocês possam pegar o Livro dos Espíritos na casa de vocês, né? Pegar aí as questões 1, 2, 3, 1, 2, 7. Pega um pouquinho antes, já desde o início do capítulo 1 ali, que tem muita informação importante para a gente perceber, tomar consciência de quem nós somos, né? Somos fruto do nosso livre-arbítrio, e para onde nós estamos indo, e também é uma consequência natural do livre-arbítrio que nós fazemos agora. Então, que possamos estar conscientes disso e que, independente do mal que tenhamos sofrido ocasionado por alguém, que nós possamos ter consciência de que somos responsáveis pelas nossas escolhas e que nós possamos caminhar, possamos seguir. Então, para finalizar, pedir a Deus, aos amigos espirituais, possa envolver a todos que participaram desse estudo, que assistiram esse vídeo, para que todos possam receber em suas casas as melhores vibrações possíveis, os envolvendo em amor, em paciência, em tranquilidade, no alívio de suas dores, para que possam se reabastecer da fé para seguir adiante seus caminhos, fazendo bom uso do seu livre-arbítrio. Assim seja, graças a Deus. Um beijo, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.